Olá, bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Espero que todos vocês estejam bem, né? Estejam com saudade da escola, porque eu já estou com saudade. Saudade de vocês, saudade da escola. É a vida de professor, a gente se adapta a essa rotina de estar todos os dias com alunos, e quando a gente perde essa rotina é complicado. Mas vamos lá. Eu vou pedir para vocês, toda vez que for assistir o vídeo, peguem a apostila de vocês, porque eu estou seguindo aqui na tela a apostila, para ficar mais didático, para vocês poderem acompanhar. Estou com a apostila aberta na página 2, tem essa imagem aí que é da água, né, do oceano, e nós vamos tratar o nosso assunto agora, inicial, sobre a diversidade da matéria. Vocês perceberam que na apostila 1, o professor Kaique ficou com a primeira unidade, eu fiquei com a segunda, né? Nessa nós invertemos em relação por a afinidade de conteúdo, já que ele é o professor de física mesmo, e eu fico com a química, ok? Para falar da diversidade da matéria, nada mais justo do que a gente falar sobre a água, porque a água é o tipo de matéria e é o bem comum do ser vivo, é o componente químico mais abundante em grande parte dos seres vivos, inclusive no nosso corpo, né? Aí na imagem ele está dizendo que de toda a água presente no planeta Terra, 97,7% correspondem a água congelada, né? Então, a água disponível para a utilização dos seres vivos é uma quantidade muito pequena. Apesar da gente ter um planeta com 3/4 de água para 1/4 de terra, a quantidade de água que fica disponível para nós ainda é muito pequena. Aí está dizendo que a água certamente é a substância mais abundante do planeta Terra e tem uma importância sem igual para o ser humano e para as demais formas de vida, que foi o que eu acabei de falar, né? Mas, no entanto, 97,5% da água se encontra nos mares e oceanos de forma salgada, ou seja, imprópria para o consumo humano e a maioria dos seres vivos. Essa água salgada e não congelada, né? Parte dela está congelada, mas a grande parte dela é salgada. Vai ser fundamental para a manutenção da vida no planeta, porque os seres vivos, de uma maneira geral, dependem dela. Descendo a tela, nós temos aqui, então, 3 questionamentos para a gente estar refletindo antes de começar no capítulo propriamente dito. Então, em relação a esse solvente, responda as questões propostas. Por que a água é denominada como um solvente universal? Acredito que alguns já têm a resposta prontinha aí na ponta da língua, né? Responderam já? A água é um solvente universal porque ela dissolve todos os tipos de substâncias, ou a maioria das substâncias são dissolvidas pela água. De acordo com a sua fórmula química, quantos elementos e átomos compõem essa substância? Isso também não é novidade para vocês, né? Vocês sabem que a fórmula da água qual é? H2O. Desse H2O compreendem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Mas vocês já se perguntaram por que a fórmula da água é essa? Por que o oxigênio resolveu se juntar com o oxigênio? Essas respostas a essas questões a gente vai ter aí no decorrer do assunto que a gente vai tratar posteriormente, né? A questão 3. A combinação dos átomos que formam a molécula de água ocorre por meio de ligações químicas. Você sabe por que e como esses átomos se ligam? Provavelmente não. Acredito eu, a não ser alguém que já tenha feito a série no ano anterior, né? Mas quais seriam as razões? A gente já analisou lá no capítulo anterior, na apostila 1, que os átomos têm uma tendência a fazer ligações entre si.
doar e ceder elétrons. Lembram dos íons? As partículas eletricamente carregadas. Então, eles são eletricamente carregados porque as últimas camadas ou a camada de valência, ela vai ter uma instabilidade, né? Nós já vimos também na apostila anterior que o átomo, para ficar eletricamente estável, ele tem que ficar com 8 elétrons na sua última camada. Então, quando ele está nesse processo de instabilidade, ele vai tender a se juntar, né? E de que forma que ele vai se juntar? Através das ligações químicas que eles realizam, ok? Vamos então analisar os objetivos agora desse conteúdo que a gente vai estar analisando, estudando. Só um minutinho, que eu não tenho técnico aqui para estar subindo a tela ou descendo, né? Então vamos lá. Os objetivos. O primeiro objetivo é reconhecer as características que fazem com que ocorra a união entre os átomos ou íons. Então, você identificou o porquê que o carbono se liga com o CO, por exemplo, que é o gás carbônico, o monóxido de carbono. O porquê que o H2O, o porquê que o hidrogênio se juntou com o oxigênio. Este é o objetivo do o primeiro objetivo. Segundo, identificar o tipo de ligação que o elemento pode estabelecer, conhecendo sua posição na tabela periódica. A tabela periódica, ela é para ser consultada, ela não é para ser decorada. Então você vai olhar para a tabela periódica, quando você olhar a posição dos elementos químicos lá na tabela periódica, além de saber se ele é metal, não metal, se ele é metal, gases nobres, você já vai saber pela coloração que a gente tem determinado lá na legenda, você vai saber que se esse elemento químico ele está disposto a ceder ou a receber elétrons. O terceiro objetivo, caracterizar os diferentes tipos de ligação química, ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica, que esse é o assunto que vem logo a seguir depois da estabilidade dos átomos, certo? Que é você conhecer os tipos de ligação que os átomos podem fazer entre si para formar novas substâncias. E o outro, representar as substâncias com símbolos, formas e expressões próprias da linguagem química. Então, quando eu estou falando que a água, a fórmula química dela é H2O, isso já estou representando uma fórmula química. Quando eu falo que a molécula da glicose é representada por C6H12O6, eu estou representando uma fórmula química. Quando eu falo que o ácido clorídrico é HCl, eu estou falando de uma fórmula química. Quando eu falo que a água oxigenada é representada por H2O2, eu estou falando de uma fórmula química, e tem uma infinidade de exemplos para estar passando para vocês. O último objetivo. Então, identificar e caracterizar substâncias inorgânicas como ácidos, bases, sais e óxidos. Então isso é bem já lá para o fim da unidade, né? Mas é o objetivo dessa unidade, saber identificar uma substância de acordo com as suas características. Ali vocês têm o QR Code ali, né? Que vocês podem explorar essa área. É interessante que vocês olhem, vejam o que tem de interessante, que pode trazer uma informação ou um conhecimento maior para vocês, ok? Aí vamos falar um pouquinho sobre a estabilidade dos átomos. Anteriormente nós já vimos que um átomo ele está eletricamente estável quando ele tem número de elétrons e número de prótons iguais. Então, se ele tem 8 prótons, ele tem que ter 8 elétrons. Isso aí vai garantir a sua estabilidade. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui a principal característica que faz com que a água seja tão essencial para os seres vivos e para o ambiente é que ela tem capacidade de dissolver várias substâncias, como eu já disse agora há pouco. Por isso, esse líquido é conhecido como solvente universal. Essa e outras propriedades da água podem ser explicadas pela sua composição química. Aí nós temos lá dizendo que cada molécula dessa substância apresenta um átomo de oxigênio, que está aí representado em vermelhinho na apostila, né?
e dispostos de maneira que suas propriedades se tornem diferentes de outras substâncias. A combinação dos átomos dos elementos químicos hidrogênio e oxigênio na proporção de 2:1 faz com que sua fórmula química seja H2O. Que proporção é essa de 2:1? Eu preciso de 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, formando assim a molécula da água, ok? Mas você sabe por que e como esses átomos se unem? Não é por acaso, né? Nós vamos ver que tanto o hidrogênio, vocês se lembram que eu já comentei com vocês, que o hidrogênio é um elemento que está lá à parte na tabela periódica, que ele fica lá sozinho, porque ele é o número 1. Ele é um átomo instável, porque ele só tem um próton, um nêutron e um elétron. Então ele não se assemelha a nenhum outro elemento químico, nem com relação ao número de átomo, nem número de massa, nada. Então ele tem características muito peculiares. Por isso que o hidrogênio vai estar sempre se juntando ou se associando a algum outro elemento químico para poder formar uma substância, certo? Aqui então ele vai falar que na natureza os átomos dos elementos químicos, em sua maioria, não são encontrados isolados, mas ligados uns aos outros, com exceção dos gases nobres. Porque os gases nobres, eu já comentei, mas estou falando novamente, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e radônio são elementos químicos especiais que estão lá na última fileirinha da tabela periódica, que ele tem propriedades peculiares também, porque eles têm a sua última camada eletrônica com 8 elétrons, com exceção do hélio, porque o hélio só tem 2, o número atômico do hélio é 2, né? Então ele tem 2 prótons, 2 elétrons, e ele vai ter número atômico igual a 2, então mas como a camada K, que vocês se lembram bem, a camada K comporta 2 elétrons. Se a camada K só comporta 2 elétrons, então ele está completo com 2 elétrons, certo? Então os gases nobres eles têm essa característica. Eu vou pausar.